E a gente está aí com dois feras de seguro do Banco BMG, que vai esclarecer para a gente aí alguns pontos em comum e como também vai se comportar o mercado de seguros daqui por diante. Então, a primeira pergunta eu queria fazer para o André. André, uma pergunta que está todo mundo fazendo, né? Uma vez que foi chancelada, decretada o estado de pandemia, os seguros, né? O que vai acontecer com os segurados? Serão cobertos, não serão cobertos? Como é que é a reação após a chancela decretada de pandemia? Ô, Herbert, bom, isso é uma dúvida que aparece aqui para todo mundo, né? Na hora em que você cria um cenário desse de pandemia e é um cenário onde você tem todos aí os países, o cenário de pandemia onde todos os países estão aí infectados, você é declarado isso de uma forma através do governo, através de um órgão, né, governamental, onde declara esse estado. Então, se a gente for ver, todas as apólices de seguro de vida, a grande maioria delas, elas têm as suas exclusões, né? E as exclusões, dentre elas, você tem a exclusão de pandemia. Por quê? Porque pandemia é um cenário onde a gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer, né? Agora a gente não sabe direito o que vai acontecer com o Covid, né? A gente já aprendeu um tanto, já estamos aqui há 1 mês, 2 meses convivendo com isso, e ainda tem um monte de incertezas. E na hora que você diz sobre pandemia, de forma genérica, imagina, você não sabe se vai matar, se é alguma coisa que vai matar 5%, 10%, 20%, 50%, né, da população como um todo. Então, as companhias de seguro, quando elas montam os seus produtos, e as companhias de seguros, elas são feitas para terem reservas e ter dinheiro suficiente para pagar todas as indenizações caso aconteçam de acordo com uma estatística, né? Situações de pandemia são coisas que não tem estatística para isso, né? Ninguém sabe o que aconteceu outra vez com o Covid e tal. Então, não tem como precificar, por isso que elas excluem isso das apólices, né? Então, se a gente for pensar tecnicamente, são riscos que seriam excluídos, tá? Mas a gente viu um movimento do mercado, de grande parte do mercado, inclusive os nossos produtos, né, de vida, eles estão dando coberturas para esse cenário, né? Por quê? Porque foi conseguido medir, conseguiu ver que o nível de impacto financeiro que você vai ter dentro das companhias, e vai ter, né? A companhia, ela poderia chegar e falar assim, não, vou fazer a regra e vou só cobrir, não vou dar cobertura para isso, porque a regra diz que eles não precisariam tecnicamente dar, tá? Mas eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque reforça agora no mercado e o compromisso do mercado de seguros em proteger essas pessoas, né? Em dar cobertura para uma situação como essa. Então, dentro da sua pergunta, Herbert, se os nossos seguros no BMG estão cobertos para uma situação que alguém vier a falecer em função do Covid, né, em função do coronavírus, a gente vai ter cobertura sim, tá? Então, e assim, quando eu estou falando de seguro não é só seguro de vida, né? Seguro de vida, na nossa operação aqui, ele é o mais relevante no ponto de vista da operação que a gente tem junto com o banco e que a gente tem uma parceria com a Generali e que a Generali, seguradora, que está dando essa cobertura para a gente. No cenário de seguros para várias outras coberturas, a gente pode ter impacto, né? O impacto, ele não é necessariamente só no seguro de vida. Você imagina só, por exemplo, no seguro de fiança locatícia, tá? Você contratou, isso é quantas pessoas, né, alugam um imóvel e tem que fazer um seguro de fiança locatícia. Aí ele não está conseguindo trabalhar nessa época. Não está tendo dinheiro, não vai pagar o seu aluguel. Aí vão acionar o seguro. Então, quando a gente pensa, fala assim, poxa, o impacto vai ser só no seguro de vida? Não. Né? Várias outras modalidades de seguro podem ser impactadas, e às vezes positivamente. Por exemplo, vamos imaginar, seguro de automóvel, né? Seguro de automóvel, ninguém está saindo de casa, né, com o carro. Então, o risco deve estar tendo menos roubo de carro, ou está tendo menos sinistros de batida de carro, porque o pessoal não está saindo muito de casa, né? Então, em alguns cenários você vai ter um prejuízo de perda, outros você vai ter uma melhoria, mas sempre vai trazer um impacto para o nosso negócio, né, de seguros como um todo. Muito bom. Herbert,
Pois não, Vianney. Fica, por falar em seguro, né, fica essa segurança da nossa ponta, né, do nosso correspondente, do nosso franqueado, dos nossos vendedores, né, dos nossos parceiros, que tem a segurança neste momento de poder garantir para o seu cliente aquele serviço que ele vendeu, né? Porque você vê essa iniciativa da Generali e do BMG em garantir, mesmo em situação de pandemia, a segurança para os nossos clientes, mas isso também tem a parte da ponta, né? A ponta que pode garantir nesse momento, ó, isso aqui nem estaria coberto, mas eu te vendi um negócio que é bom demais para você e para todo mundo. Então, isso traz segurança para a nossa ponta poder ofertar e ter aquela certeza assim, nossa, eu fiz um bom negócio para o meu cliente, né? Isso é muito bom. Sobre o mercado de seguros, qual a expectativa daqui por diante? Já dá para ter um cenário? Vai aumentar a carteira? Vai ter retração? O que você imagina, né? Nós esperamos, Herbert e demais, que tenha assim um aumento, um incremento de produção, mas na vida normal, né? A gente implantou os seguros nas operações do BMG e os seguros puros, que a gente chama, né? Os seguros stand-alone, desde dezembro de 2016, ou seja, 17 inteiro, 18, 19 inteiro e esse primeiro trimestre de 2020. E a nossa curva é uma subida, né? A gente vem cada dia mais vendendo mais e mais seguros. Eu acho que em termos de mercado vai ter uma procura assim maior, um pouco maior para seguros saúde, né? E similares. Mas no nosso caso a gente espera continuar aumentando venda de seguro, porque a nossa rede ela já pegou na veia. E agora você tem um argumento que ajuda e que assegura aquilo que o vendedor e o correspondente vem falando com seus clientes, né? Ó, aqui você tem crédito e com segurança, né? E agora com o Covid-19, ele vai ter um exemplo prático, né? E tangível de que isso traz, sim, benefício para o cliente dele, porque a gente tem alguns benefícios como assistência funeral, o remédio grátis, o desconto farmácia, só que a gente ouve dizer, o cliente usou, aquele outro cliente usou, aquele outro cliente usou. Agora não, agora é um negócio, um processo de pandemia, né? A gente tem várias notícias e nesse momento de várias notícias, né, que a gente chancela mesmo, que é um produto que é bom, que traz segurança para o cliente ou para a família, no caso, né? É porque algumas seguradoras, né, você que está nesse mercado há muito tempo, assim como o André, por que algumas seguradoras colocam carência em seus produtos de seguro? Então, Herbert, esse é um assunto que é muito importante a gente abordar, né? Porque as seguradoras também, elas não oferecem seguro para todo mundo utilizar, né? E tem esse processo também de pandemia, que a gente, inesperado, igual o André falou no início, a seguradora não sabe se vai ter impacto de 5, 3, 10, 50% na população, né? E tem alguns seguros que a seguradora precisa colocar carência para se proteger, para não acontecer o que o André deu de exemplo aí também. O cliente, e o que não é legal é o cliente, eu estou com coronavírus, não vou lá contratar um seguro. Então, é um exemplo prático que a seguradora, ela se protege dessa forma, né? Ela coloca uma carência de 30 dias, 90 dias, 120 dias, exatamente para não ter esse tipo de problema com o cliente que quer contratar um seguro depois que ele já contraiu uma doença, por exemplo. Não é isso, André? Eu acho que assim, hoje os nossos produtos, nenhum deles tem carência, né? Mas a carência, ela serve justamente para... Porque imagina só, coronavírus hoje, chega a seguradora e fala assim, beleza, eu cubro, mas você não pode estar com coronavírus hoje. Aí você vai pedir exame para todo mundo? Não dá. Vira um processo muito complexo, né? Então, o que as seguradoras fazem? Elas colocam uma carência para dar aquele período em que vai dizer o seguinte, olha, se ele tiver com algum problema, vai se manifestar nesse período em que eu não estou dando cobertura,
Isso funciona para plano de saúde, né? Plano de saúde é mais comum a gente ver, né? A história do grávido lá, né? Você vai fazer um plano de saúde já grávida. Grávida não é doença, não é nada, é ótimo, mas não adianta você contratar um plano de saúde depois que está grávida, né? Porque aí não vai dar certo. Então, é mais ou menos o mesmo conceito. Então, isso funciona. Os nossos produtos hoje não tem, mas a gente não tem planos agora de ter. Mas eu acho que, como a gente está falando de tendência de mercado, é capaz que a gente comece a ver, sim, produtos de seguros, e aí depende muito de como vai desenrolar esse negócio do corona, né? A parceira do Banco BMG, né, a Generali, é uma empresa italiana, correto? E como a Generali, lá na Itália, né, a gente tem acompanhado através da mídia que tem né, várias pessoas vindo a óbito. Qual o posicionamento da Generali? Como ela está lidando com o coronavírus lá na Itália? André, você conduz essa pra gente? Então, Herbert, realmente a Generali, a companhia italiana, a Generali era a maior seguradora na Itália, ela é a terceira maior no mundo, né? Então ela tem sim uma exposição nisso muito grande no mundo inteiro. Além de seguros, também eles têm muitos negócios na Itália. Eu acho que a Generali ela é um motor econômico também na Itália, por todos os negócios que ela gera lá dentro. Então, sem dúvida que ela está sendo um fator muito importante disso dentro lá da Itália. Aí, inclusive, a gente tem falado com eles e tudo mais. Tá? Eu queria vou fazer um convite, tá? E aí depois eu te confirmo, mas eu vou fazer um convite lá para a diretoria lá da Generali, que fica aqui no Brasil, para buscar essas informações junto com a companhia e trazer aqui em primeira mão, contar. Acho que eles vão gostar muito de fazer isso e poder contar para todo mundo como é que isso aí está funcionando lá. Gente, obrigado pela participação de vocês. Quero chamar o André aí para fazer as suas considerações finais, depois o Vianney, depois volta para mim e eu encerro. André, meu amigo, muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, obrigado por disponibilizar o seu tempo, obrigado pela aula. O pessoal aqui elogiando demais aqui no chatzinho aqui nosso da nossa transmissão. André, suas considerações, meu amigo. Herbert, eu queria agradecer você aqui pelo convite, para abrir esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho de seguros, né? Vamos trazer mais assuntos também para você, tá? Para a gente poder criar uma agenda aqui. Eu acho que é super legal aculturar as pessoas, entender mais sobre esses produtos, tá? Fico super contente aqui com esse espaço que você abriu, né? Eu queria agradecer também essa audiência que está nos vendo, interessada no produto, né? Espero ter ajudado a trazer um pouquinho de conhecimento do que eu tenho, né? Para que todos possam, ou os consumidores de seguro, estar mais tranquilos com o que eles estão comprando, quem está vendendo ter mais segurança de poder oferecer aquilo que sabe que tem qualidade, que a gente está aqui preservando pelos interesses de todos e muito obrigado. Muito obrigado, André. Vianney, meu amigo. Nas suas finais, quero agradecer também a sua disponibilidade, seu tempo dedicado a gente. Muito obrigado mesmo. Acho que nós que agradecemos aí o convite. Como o André falou, falar de seguro para nós é bom, é importante, né? Numa rede que vende crédito. Então, queria agradecer aí você, a sua equipe toda aí, a gente sabe que tem uma equipe aí por trás, né, fazendo tudo isso acontecer. Agradecer a diretoria do banco, né, em acreditar muito no seguro, né, em toda a nossa equipe comercial de seguros aí, que bate aí todos os dias, até na pandemia aí a gente está aí batendo telefone, vídeo, treinamento. O pessoal tem sido muito aberto a aprender cada vez mais e discutir sobre seguro. Então, a nossa equipe está sendo muito bem recebida, a nossa equipe de seguros de todo o Brasil. Agradecer toda a equipe aí comercial do banco e os correspondentes franqueados, né? Eles que fazem aí o negócio acontecer, eles que fazem a nossa carteira crescer e acreditaram no produto e hoje estão aí colocando a mão na consciência, né, de que, eu salvei algumas vidas ou ajudei muitas famílias, né? Então, assim, além de você pensar na venda, na rentabilidade, você pensar no bem do cliente, né? Temos que agradecer muito a nossa rede de franqueados, correspondentes. Então, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, Vianney. É excelente o que você disse. Realmente,
Eu acho que a pessoa que vende seguro, que proporciona a venda do seguro para alguém, ele se sente, ele em algum momento sabe, né, do retorno disso. A gente viu vários comentários aqui no chat de pessoas que, familiares, né, vendeu para familiares e precisou usar, e aí tem esse mesmo sentimento de que fez o bem para o próximo, né, por meio do seguro. O tema de hoje ele é extremamente importante e relevante, né, para os dias atuais. Acho que para todo momento da nossa vida. Quando se fala de empoderamento, eu sempre penso o seguinte: pessoa empoderada é aquela que se conhece, é aquela que consegue ter inteligência emocional. Porque o QI, né, que é o coeficiente intelectual, as próprias empresas já estão se adaptando a isso. Eu, por exemplo, sou gerente de treinamento. Então, em treinamento comercial, treinamento de produtos, enfim. Então, a gente contrata as pessoas por todas as habilidades dela, obviamente, mas assumimos a responsabilidade que o coeficiente intelectual a gente ensina. Agora, o desafio é o coeficiente emocional, né, Márcia? E eu já quero começar com uma pergunta. O que é inteligência emocional, Márcia? Bom, inteligência emocional, Herbert, é a capacidade do indivíduo perceber e gerenciar as suas emoções, ou seja, as suas próprias e as emoções do outro. Por isso, tão importante hoje no meio corporativo, como você acabou de dizer, né, Herbert, essa capacidade de perceber e fazer o gerenciamento das emoções. Mas, Márcia, nesse momento que a gente está vivendo de distanciamento social, tá? O que mudou no aspecto emocional das pessoas nesse momento? Tá. Eu diria assim, nós estamos passando por um momento, Herbert, de muita incerteza, isso é fato, né? E vivendo o que nós chamamos de estresse coletivo. Por que isso? Algumas pessoas enxergam esse momento como uma coisa incerta e lida de uma determinada forma porque ela tem uma percepção de mundo diferente do outro. Mas, invariavelmente, as pessoas elas vão experimentar emoções que a gente tem que entender como algo natural nesse momento, que é o medo e a ansiedade. Então, esses componentes, né, do medo e da ansiedade, ele acaba acarretando o quê? O aumento do estresse. E aí, são essas emoções que hoje nós estamos vivendo. Existe, inclusive, uma forma de dizer o seguinte: qual é a diferença entre medo e coragem? Se a gente pensar, é ação. Porque o medo, dependendo de como ele for administrado, em que dosagem você está sentindo isso, ele pode promover o movimento de ação, o movimento para fora. A mesma coisa a coragem. Não basta você dizer que você é uma pessoa corajosa se você não agir. Então, o que é o medo? Qual é a diferença, né, entre medo e a coragem? É a ação. Como é que você enxerga esse cenário? Porque uma coisa que gera medo e ansiedade, e você me corrige se eu estiver errado, é quando você não tem uma data fim para isso. Porque houve toda uma mudança de comportamento, já aceitamos de forma mercadológica que nós temos dois públicos hoje, o que sai de casa e o que não sai de casa. Nós temos a venda presencial e a venda online para todos os segmentos. Isso já ficou claro para todo mundo. Mas existe a questão do isolamento social, que é aquela válvula de escape. Quer dizer, você não pode sair para um shopping, para um parque, você anda na rua, as pessoas... Eu tentei correr com máscara, por exemplo, né? Acho que eu comentei isso com você. Não tem como, né? Você fica tudo embaçado, você fica ofegante, aí você corre com uma máscara na mão, a hora que você passa perto de alguém, você põe a máscara na boca. Mudou o comportamento, tá? E isso gera ansiedade porque você não sabe quando vai voltar ao normal. Diante desse cenário que eu pintei, que é uma realidade, eu acredito, dá um norte pra gente, por favor, em relação a medo e ansiedade. Eu vou tentar voltar um pouco para trás, né, Herbert? Eu acredito, assim, que no fundo, atualmente muitas pessoas estão procurando se adaptar a tudo isso. Você começou a sua fala dizendo assim, não, no começo era assim, porque as pessoas faziam isso e pá. Ou seja, a descrição do comportamento que você acabou de demonstrar, Herbert, é assim, as pessoas estavam trazendo
para esse confinamento o mesmo estilo de vida que elas tinham até então. Então, nesse momento, eu acho que esse foi assim, uma fase, né? Foi um período em que as pessoas não tinham se apercebido, elas não tinham ainda entrado em contato com esse sentimento, porque elas estavam freneticamente imbuídas desse comportamento do dia a dia, só que num outro local. Fisicamente, elas não deixaram de fazer as suas atividades, os seus contatos, as suas vendas, como você mesmo disse. Só que com o passar do tempo, como você falou, o mundo é incerto, esse momento é incerto. A dúvida, mas quando é que isso vai acabar? E as pessoas começaram a se voltar para si e para o outro, para aquele que estava à sua volta, se questionando, do tipo assim, quando é que isso termina mesmo? Só que ninguém tem essa resposta. Ninguém no mundo tem essa resposta. Existem tentativas de voltar aos poucos, com planejamento, mas certeza mesmo ninguém tem. Bom, então, por um período, as pessoas, de certa forma, pensaram assim, bom, já que ninguém sabe, nossa, eu fiz tudo isso, eu produzi tudo isso, quer dizer que eu sou capaz de produzir e continuar a minha produção. Em números de clientes, em números de contato, em venda, que bacana. Então eu estou experimentando um sentimento positivo. Uau! Nossa, mas isso cansa, né? Porque eu estou me dando conta que esse horário eu não teria trabalhado tanto, eu não teria vendido tanto, eu não teria ligado tanto. Eu estou cansada, eu acho que eu mereço agora um pouco de descanso. E aí as pessoas resolveram que era um período de férias. Herbert, eu estou de férias. E aí relaxaram, né? E aí você viu pessoas indo para a praia. Eu mesma tive amigos que se refugiaram em sítios nas cidades do interior, outras foram para a praia, até que o governo falou, opa, isso é um sinal de alerta, pessoal, alô, nós não estamos de férias, né? Nós estamos num isolamento social em que cabe agora, né, uma adaptabilidade, uma adaptação. E aí, como é que isso se dá? Se dá de diferentes formas, porque as pessoas, elas têm percepções diferentes de mundo, elas vivenciam as emoções de maneira diferente. Quando você citou agora a respeito da emoção, a emoção, ela está armazenada no nosso sistema límbico. Nossa, que coisa difícil. O que é sistema límbico, né? Deixa eu clarear para os meus ouvintes, né? Sistema límbico é uma parte do cérebro que fica aqui atrás, né, perto da nuca, porque no nosso desenvolvimento, né, do Homo sapiens, o sistema límbico foi o que mais se desenvolveu, foi o que primeiro se desenvolveu. Então a gente pode falar que lá estão guardadas as nossas emoções. E são emoções básicas que sempre existiram, Herbert. Quais são elas? São 5. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o amor. Então, todas essas emoções nós experimentamos em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente fala de um momento de incerteza, quantos momentos de incerteza nós já passamos? Mudança de emprego, mudança de liderança, mudança de carteira de clientes, mudança de tecnologia. Puxa, é muita mudança. E toda mudança, independente de qual seja, ela vai gerar um desconforto. Nesse momento de isolamento social, eu acho que ele nos provocou a necessidade de mudança num curto espaço de tempo, acelerado e em vários pontos da nossa vida. Em muitos de nós tivemos que aprender novamente o nosso trabalho. Eu, por exemplo, né, eu sempre sou de sala, sou de palestra, sou de palco, me desenvolvo melhor em cima de palco e o desafio sempre foi ao vivo, né? E a gente tem desenvolvido esse trabalho e de uma certa forma é uma provocação para que eu melhore, né? Que eu busque melhorias e tudo mais, porque tinha uma habilidade de uma certa forma, né? Num determinado canal e agora esse canal por enquanto foi adiado, mas a gente precisa se comunicar, então vai criando novas habilidades. Então você aprende
você olha para o teu negócio e reaprende o seu negócio, praticamente, e cria derivados disso que você já faz. Você teve que aprender a ficar em casa, literalmente, quer dizer, sai pouco. E tem também, e aí que vem essa minha pergunta, essa questão de como administrar o medo e a ansiedade. Então, quando você falou e verbalizou algumas vezes a palavra adaptabilidade, nós temos essa capacidade de aprender. Isso só termina com a morte, que é a única certeza, a única coisa que é permanente na nossa vida é a mudança, Herbert. Nós sempre estaremos passando por um processo de mudança. Eu amo de paixão um texto que eu sempre utilizo no final dos meus trabalhos, que é assim: ninguém entra no mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas que já serão outras. O mais importante e bonito da vida é isso. As pessoas, elas não foram terminadas. Elas afinam ou desafinam, verdade maior. Mas o mais difícil e o improvável é quando as pessoas, elas tentam ficar no passado achando, no fundo, que tudo permanece igual. E nada permanece igual. Você acabou de falar de uma forma tão positiva, Herbert, que eu compartilho com você dessa mesma sensação. Cara, como é que vai ser o meu treinamento? Como é que vai ser o meu contato presencial com as pessoas? Cara, eu não sei mexer nesse negócio. Olha aqui, a gente rompendo barreiras e a gente acreditando na possibilidade de que a gente pode, de que a gente é capaz. Nesse momento, eu diria para você que eu estou sentindo, que eu estou experimentando uma emoção de felicidade, de muito prazer. Isso significa que se o meu pensamento ele é positivo, eu experimento sentimentos positivos e, contrapartida, o meu comportamento também vai ser positivo, né? Ele promove isso. Então, o nosso cérebro, ele joga para o nosso organismo uma série de químicas, né? Químicas, tanto negativas quanto positivas. Então, quando eu estou triste, quando eu estou com medo, eu vou ter no meu organismo muito mais a química do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, eu vou estar muito mais estressada. Se eu tenho um pensamento positivo, eu vou sentir coisas positivas, porque eu vou receber do cérebro químicas como a endorfina, a dopamina, que vão me deixar feliz. E o cérebro é um equipamento que nós temos ao nosso alcance brilhante, porque para ele é praticamente a mesma coisa, pensar ou fazer. Isso que significa? Se eu pedir nesse momento para todos aqueles que nos ouvem, né, que por alguns instantes fechem os olhos, mas de verdade, né, não assim um aberto, outro fechado, fechar os olhos e se conectar e trazer para a lembrança, né, puxar pelo hipocampo, que é onde ficam armazenadas as nossas memórias, de momentos felizes que você vivenciou antes desse isolamento, na medida em que você cria esse cenário mental, o seu cérebro ele não sabe se ele está pensando ou se ele está agindo. Para ele é a mesma coisa. O que ele vai disparar? Que química que ele vai disparar para o corpo? Químicas positivas. Adrenalina, dopamina, endorfina. E qual vai ser a sensação que você vai ter no despertar, no abrir os olhos? Uma sensação de positividade, de bem-estar. Consequentemente, o seu comportamento passa a ser algo positivo. E aí você começa a olhar para as coisas boas que te aconteceram. E aí você começa a perceber, você acabou de falar, cara, eu não cozinhava nada, de repente eu vou virar um master da cozinha, Masterchef. Vou me inscrever no programa da TV X, né? Por que isso? Porque você está vivendo esse momento de alegria, de felicidade, de prazer. Quantas pessoas à nossa volta, você mesmo que nos ouve dentro da sua casa, se deu conta de que você era capaz de ir longe, e foi muito mais longe do que você mesmo imaginava, quando tudo isso começou. Interessante, Márcia, essa explicação sua.
e obviamente que a gente vai criando âncoras novas, né? Um ponto de vista de... porque antes, de repente, você tinha o hábito de sair. Aliás, a gente nem valorizava tanto sair, né? Uma coisa que eu tenho conversado com uns amigos, e aí fizemos até uma enquete, essas enquetes de redes sociais, né? Um amigo meu fez e depois eu dei uma olhada, ele compartilhou o resultado, né? E ele perguntou assim, olha, o que você vai fazer na hora que acabar esse período de isolamento social? E aí quando você olha a lista, tirando a parte da zoeira que sempre tem, mas são coisas muito simples, coisas simples do dia a dia, que sempre esteve acessível e que a gente não fazia. Passear num parque, visitar uma família, visitar com mais frequência a família, cumprir compromissos sociais, né, eu vou te visitar e de fato ir, porque agora tá fazendo falta, enfim. Eu acho que esse novo normal, né, que é um jargão que já está sendo bem utilizado aí por todos nós, pela mídia, enfim, ele traz a essa reflexão, né, esse novo normal, essa questão de adaptar e essa questão de se autoconhecer. Quando você falou uma coisa agora em relação a preparar, a eu estar melhorando, né, os meus dotes culinários, é um processo, né? E eu tenho uma frase que eu tenho utilizado desde o começo do ano. Todo ano a gente tem uma frase aqui na área de treinamento. Eu trabalho uma frase nos treinamentos, justamente numa linha socrática aí de pensamento. Não vamos entrar nesse assunto, mas esse ano eu coloquei uma frase que eu acho sensacional e que faz toda a diferença na minha vida e cabe para esse momento. Que é o seguinte, tudo isso é um processo, eu entendo como um processo. Né? E a gente tem trabalhado numa frase seguinte, pessoas de sucesso não desistem do processo. Então a necessidade de adaptação é um processo, a necessidade do equilíbrio emocional é um processo, a necessidade de administrar o medo e a ansiedade é um processo, e que no caso de desenvolvimento pessoal é você com você mesmo. Quer dizer, não tem como eu terceirizar uma responsabilidade. Obviamente que as pessoas têm influência sobre a gente, né? A gente também influencia as pessoas. Mas é um processo muito individual. Depois que passar esse momento de isolamento social, nós vamos estar mais engajados nas relações. Nós vamos estar mais engajados no social. Nós vamos estar mais engajados no sentimento de contribuir, de somar, de agregar, de dar valor a um pôr do sol, de pôr o pé na areia com mais convicção, focado na areia, né? Porque às vezes você está num ambiente de lazer, pensando no trabalho, porque aquilo já fazia parte da sua rotina, já nem era tão lazer assim. E pós-isolamento eu tenho uma expectativa, não é obviamente uma regra, de que a gente vai valorizar esses pequenos momentos de felicidade. Né? Esse momento aliás, que não serão pequenos, né? Mas que serão imenso, né? E que a gente vai ter um valor muito grande nisso. Eu acho que depois desse isolamento social, de forma gradativa, de uma certa forma, todos nós estaremos celebrando mais a vida. A inteligência emocional tem muito disso, de você se descobrir, se entender, se respeitar emocionalmente, você se respeitar a sua emoção, saber onde você coloca ela e principalmente com quem você compartilha a sua emoção. Porque hoje as pessoas, eu estava conversando com uma amiga esses dias, eu falei, as pessoas estão diferentes, tá tudo muito mais sensível. E a gente percebe, Márcia, que nas relações laborais, né, do dia a dia de trabalho, as pessoas assim, já não estão mais com tanto amor, viu? No passado estava mais... No começo do isolamento social estava mais fácil. Agora o pessoal já está... Entendeu? Eu fiz uma reunião esses dias aí com uma pessoa que estava em home e ela estava no sofá deitada assim com o braço. Eu falei, pô, perdeu a compostura. Não que, obviamente, afete a capacidade de forma alguma, mas é diferente, tá? E a gente tem que assimilar esse diferente. É ou não é, Márcia? Sem dúvida. E você falou uma coisa, né? As pessoas, às vezes, tentam, e isso não é uma verdade, controlar as emoções. Porque a emoção, ela vem do latim, que é emovere, ou seja, e de externo, movere de movimento. Então, é como se a gente precisasse aprender a fazer a gestão das nossas emoções, que é de dentro para fora e não de fora para dentro. E não tem como controlar, porque ela é uma resposta automática.
E o que é o sentimento que é diferente de emoção? O sentimento é aquilo que você nomeia. Você está sentindo medo, né? Medo é uma resposta automática. E o fato de você nomear aquela sensação de taquicardia, de suor, enfim, que o corpo responde, você dá um nome, então você descreve o que você está sentindo. E não tem caminho mais fácil ou mais difícil para se fazer do que a busca interior, o autoconhecimento. E o autoconhecimento, quando você percebe, você tem dois caminhos, que é a imagem que você tem de si, né, que é muitas vezes uma imagem inferiorizada, você se sente inferior ao outro, ou exacerbada. Então, esse processo, você falou de um jeito tão bonito, tão belo, e assim, fisicamente, teu rosto se iluminou, você falou assim, cara, é uma viagem, e que bom poder fazer essa viagem com alguém, não se sentindo sozinho, porque as portas que você vai abrir, as trilhas que você vai criar, as sinapses que você vai fazer, assusta, cara. É um processo doloroso, né? E aí, poder externar com quem está do nosso lado, cara, eu tô com medo, e você? Poder debater com o outro, o que você está achando desse momento? Né? O que você pesquisou? Quais são as suas dúvidas? Para ele poder reconhecer no outro aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está sentindo, para ele entender assim, cara, então eu sou normal, eu ainda não estou precisando ir ao psicólogo, porque parece que psicólogo é algo muito assustador. Até diria que talvez a minha profissão esteja em alta dessa vez, né? Quem sabe chegou a nossa vez, né, Herbert? Porque, afinal de contas, a quantidade de busca a psicólogos aumentou exponencialmente, né? E eu estou atendendo online. Então, veja que, felizmente, chegou a hora da gente entender que isso tudo é normal, que faz parte da vida da gente. E a gente, de novo, a gente afina e desafina, verdade maior. E a única certeza é a mudança. Márcia, falamos demais. Bom, você percebeu que eu sou apaixonado pelo assunto, gosto demais, mas o nosso tempo está correndo e eu gostaria que você... Primeiro assim, Márcia, a gente falou bastante. E assim, para quem não começou, não se conhece, que recado que a gente daria para essa pessoa? Como é que eu evoluo a minha inteligência emocional? E depois eu gostaria já que você fizesse suas considerações em relação a esse nosso dia de hoje. O desafio está em dar o primeiro passo. E o primeiro passo consiste no quê? Perceber, assim, que tipo de ajuda você está precisando nesse momento, o que você está buscando. Porque você pode encontrar ajuda de várias formas. Você pode ou contratar um coach, fazer um processo de coach. Você pode contratar um psicólogo, fazer um processo terapêutico. E você pode, dentro da organização, escolher dentro da organização ou fora dela um tutor para te ajudar nesse desenvolvimento profissional e pessoal. Então, onde começa? No começo. E qual é o começo? É dando o primeiro passo. Muito bacana, Márcia. Muito obrigado. Quero agradecer demais a sua participação. Quero agradecer ao Ricardo da Interactivo que disponibilizou você, que fez o contato, fez essa ponte com a gente. O papo foi muito bacana. Gostaria que você fizesse suas considerações finais para que a gente volte para cá e aí eu faço o encerramento desse papo de especialista. Então, tá bom, gente. Considerações finais que eu daria para você é uma dica, né? Que eu acho que ajuda bastante. É pegar um caderno e colocar 3 coisas que durante o seu dia fez a sua vida valer a pena. É olhar para aquilo e agradecer esse momento que você viveu. Das coisas mais simples, como você mesmo já disse, Herbert, não tenta complicar. É simples o fato de você ter podido fazer algo prazeroso hoje. Deu certo aquela receita, pô, que legal, anota lá. Isso te trouxe uma alegria muito grande, né? Falar com aquela pessoa que você não falava há muito tempo e saber que ela está bem, e vocês rirem juntos, anota lá. E no final do dia, na noite,
revisita isso, faz isso uma semana e procura colocar as coisas boas na sua vida, porque elas estão aí, elas fazem parte disso. Eu adorei esse bate-papo, eu adorei essa oportunidade, foi um baita de um desafio, e eu diria, tá vendo? A gente também se desafia, a gente também tem que superar a linha que parece que é intransponível, que são obstáculos que a gente coloca, mas que no fundo a gente consegue. Muito obrigada pela sua oportunidade, agradeço ao Ricardo Tassenato da Interativa pela dica, pela oportunidade, a você, Herbert, e a todos vocês que aí nos ouviram. Espero que tenha sido muito útil para vocês esse encontro. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigado, foi muito bacana. Arthur, vamos começar. Momento de incerteza, momento de isolamento social. É a hora, de repente, muitos se posicionam de diversas formas, tá? Então a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: como equilibrar finanças pessoais em um momento de tantas incertezas? É a hora de segurar, é a hora de acelerar, é a hora de fazer o quê, Arthur? Herbert, veja, indiscutivelmente a gente tem realidades financeiras muito diferentes agora ao vivo aqui, né? Então, às vezes a pessoa que está nos assistindo, ela vai muito bem, né? Mas o cônjuge perdeu a renda e a realidade orçamentária da família já não é tão favorável. Eventualmente, você tem pessoas que já tinham reservas constituídas e que, por terem reservas, encaram esse momento com a maior tranquilidade. Outras pessoas não. Então, qualquer diretriz financeira, seja para uma pessoa física ou jurídica, depende muito do contexto daquela pessoa, daquele indivíduo ou daquela família. O que é que a gente poderia categorizar aqui como boas práticas? E aí eu vou trazer algumas coisas que vão servir como reflexão para muitos de nós, tá? Sabendo que a gente tem, como eu já coloquei, realidades muito diferentes aqui. Um orçamento familiar, né? Você perguntou de finanças pessoais, né? Existem alguns parênteses aqui quando a gente fala de um negócio, de uma empresa, mas um orçamento familiar, ele nada mais é do que a combinação entre os ingressos, as receitas que eu tenho, e os desembolsos, numa perspectiva de caixa mesmo, né? As saídas de dinheiro, minhas despesas. Então, esse é um momento que, por mais que a minha renda esteja garantida, eu continuo empregado, até mesmo para essas pessoas, eu deveria adotar o que a gente coloca aqui como uma postura de guerra. Por quê? Porque o impacto econômico deriva do isolamento, que deriva de uma questão sanitária que a gente não tem ainda a perspectiva de resolução dela. De tal maneira que, até segunda ordem, nós não sabemos por quanto tempo que isso vai perdurar. E essa incerteza deveria provocar em mim o seguinte: ora, a minha renda diminuiu um pouco, então como é que eu lido com essa incerteza? Eu lido com a postura de guerra. Não é momento de me preocupar, sobretudo para aquelas famílias que perderam parte da sua renda, em o que é que eu posso fazer para manter aquele padrão de vida que eu tinha. Eu tenho que me preocupar em como é que eu faço para preservar um fôlego, sabendo que a retomada da economia é ainda uma grande interrogação. Então, o maior fôlego possível para conviver com essa incerteza. Então, se eu tenho na minha família, né, se eu perdi um pouco de renda, eu tenho retaguarda jurídica, não para impor, mas para negociar com, por exemplo, o locador do imóvel que eu pago um aluguel. Então, se eu posso renegociar um aluguel, otimismo prático, chegar lá, conversar e tentar negociar. O que é que eu não uso mais aqui? Cancela. O que é que eu posso reduzir? Reduz. O que é que eu posso substituir? Substitui. Então, olhar de forma prática para tudo que compõe o meu orçamento e lembrando sempre que um orçamento ele é resultado da minha renda e das minhas despesas. Então, o que é que eu posso fazer para aumentar a renda? E isso parece uma coisa delicada de ser colocada num momento como esse, mas eu tenho uma série de possibilidades de renda na minha vida, né? Então, eu tenho a minha renda ativa do meu trabalho, então, seja eu um correspondente, um empresário, estou à frente de uma franquia, eu sou um colaborador e estou num time de alguma loja, não importa. Eu trabalho e eu recebo uma renda por isso. Mas existem coisas na minha casa que, de repente, eu posso me desfazer nesse momento para aumentar esse fôlego. Ou, para quem está enfrentando uma situação de ainda mais desequilíbrio, uma situação ainda mais delicada, eu posso encontrar itens que eu estou usando, mas que podem permitir com que eu encontre mais fôlego. Por exemplo, uma televisão. Então, posso vender uma televisão, que eu já usei,
e comprar uma, vou ficar sem televisão, não, você compra uma outra parcelada. E aí quem está me escutando vai dizer, pô, Arthur, mas se eu fizer isso, eu vou perder um pouco de dinheiro, né? Porque vai ter um deságio aqui quando eu vender um bem usado. Você até perde um pouco, mas, de novo, a preocupação agora, para quem precisa, é formar fôlego. Então, você vai formar fôlego, você vai receber à vista e você vai comprar a prazo. Então, são medidas que, num cenário normal, nós não daríamos, a gente não colocaria isso como hipótese, talvez, mas situações extremas requerem medidas extremas. Então, é sentar no caixa, olhar para o orçamento, sempre com esse otimismo prático e uma postura de guerra. Esse raciocínio, ele também serve para o empresário, né? É prudente ele arriscar o capital financeiro para se reinventar nesse momento, ou o momento pede um pouco mais de cautela, Arthur? Mas o fato é o seguinte, a gente tem que levar isso para a pessoa jurídica também. Regra geral, cautela é bom para todo mundo num momento como esse. Para a pessoa física, na hora de olhar para o seu orçamento, para a pessoa física, na hora de definir como é que ela vai distribuir os seus investimentos, para aqueles que já são investidores ou vão começar a investir agora, cautela nesse momento é bem-vindo para todo mundo. Agora, sobre este ser um momento para acelerar, depende muito, inclusive, do trabalho que eu fiz antes da crise, né? Porque aqui, nessa hora, a gente começa a premiar atributos como gestão. Tem empresas que estão lidando melhor com a crise, inclusive do ponto de vista intelectual, ou seja, estão tendo tranquilidade mental para encarar o problema e diagnosticar o problema, porque tem caixa. Porque se eu não tivesse caixa, eu estava desesperado, né? Tem empresas que conseguiram diagnosticar o problema mais rápido porque investiram em gestão, né? Em ler resultado. Então, o trabalho pré-crise fala muito do que está acontecendo comigo agora, eu, empresa, e, de fato, vamos imaginar um empresário que aquela recomendação de preservar o caixa, né, o fôlego que eu falei aqui para a pessoa física, a pessoa jurídica também tem que brigar para preservar a sua liquidez nesse momento. Afinal de contas, até segunda ordem, temos uma interrogação na frente da gente. A questão é que, vamos imaginar, o empresário que fez o dever de casa, que tem caixa, este sim pode olhar e falar o seguinte, porra, talvez um excelente momento para acelerar é quando quase ninguém está acelerando. E a gente já viu essa movimentação acontecer em outras crises, onde os grandes players, ou aqueles que têm muito caixa, inclusive iniciaram um movimento de consolidação, porque depois da crise, quem não fez esse dever de casa está muito fragilizado, né? E aí você tem a possibilidade de crescer mais rápido, as empresas que saem vivas do outro lado ganham muita participação no mercado rápido, e aí fica uma pulga atrás da orelha do empresário, que é, para onde eu olho, está todo mundo me dizendo que nós iremos sair diferentes, teremos um novo normal e que não haverá mais espaço para gambiarra digital. Então, você vê que esse era um movimento, né, nos bancos, isso já havia sido provocado em função do movimento das fintechs, mas que o mercado como todo já tinha percebido e que agora foi um empurrão que faltava para apertar esse botão do Go Digital, né, como os especialistas falam. Então, essa é uma possibilidade, investir sim. Agora, para que eu faça investimentos, a grande recomendação para o empresário é que ele não comprometa o risco patrimonial de curto prazo. O que é isso traduzindo aqui, né? Eu tomo decisões de investimentos e de financiamento todos os dias na minha empresa, né? Então, quando eu vou investir, de onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem do capital próprio do sócio, vem do capital de um banco, de um credor, ou vem de um capital de giro de curto prazo ali? Ok. O que é importante? Investimento em tecnologia, normalmente, você está falando de um investimento que ele vai demorar alguns meses para se converter em caixa, né? Então, investimentos de longo prazo deveriam ser financiados por fontes de recurso de longo prazo também. Senão, mesmo que eu tenha um fôlego hoje, eu posso deixar de ter esse fôlego daqui a 3 meses. E se a situação não voltar ao que nós esperamos que volte daqui a 3 meses? Então, na hora de fazer esses investimentos, né, que é uma opção, sim, para quem pode, eu tenho que levar isso em consideração, tá? Mas tem mais alguma coisa que possa diferenciar a empresa? Quer dizer, o que ela pode fazer para ser diferente, para ter resultados diferentes do que a média? Veja, a resposta para a pergunta, que ela, por sinal, é muito boa, tá, Herbert? Eu vou me salvar aqui, porque eu vou responder como alguém que avalia empresas. Então, a gente está falando mais de uma ótica do que acontece com empresas na Bolsa, mas que isso não é outro mundo, né? Porque o próprio BMG é prova disso. Empresas na Bolsa são empresas que estão na economia real. Mas, assim, antes, é importante colocar que não tem fórmula pronta, né? E que, sim, a minha postura determina muito do que vai acontecer comigo, mas
a gente também aqui, ao caminhar, né, por esse lado, nós não vamos desconsiderar o macro, né? Então, o macro é o quê? O ambiente macroeconômico, ele interfere sim. Então, o que acontece com a economia como um todo, o que acontece com o setor como um todo, vai impactar a empresa, né? A gente está falando aqui o que é que as empresas podem fazer para se diferenciar nesse momento. Talvez o melhor caso, né? Esse aí eu aprendi com Dona Graça, que é da Olivetti. Então, você tinha um baita time gestor, um dos maiores business do mundo, mas o macro veio tão forte que não adianta ter a melhor gestão do mundo, o negócio virou pó. Né? Então, o macro ele tem sim uma importância, no entanto, você vê setores onde muitas empresas estão patinando e algumas estão conseguindo se destacar. Aí sim, pelo motivo que você colocou, a forma como eu encaro tudo isso. Então, eu acredito que o componente gestão que eu falei há pouco cumpre um papel nessa resposta, né? Quem vinha fazendo um bom trabalho, por exemplo, quem já havia percebido a necessidade da evolução para o digital já estava trabalhando nisso. Essas pessoas terão uma resposta para o mercado, estas empresas terão uma resposta para o mercado mais rápido. Né? O caso, por exemplo, quando a gente olha para a Bolsa, da Magazine Luiza. Né? Então, você está falando de um setor que é varejo, que apanhou para caramba, né? Você tem um monte de loja fechada, mas a Magazine Luiza ela está ganhando participação de mercado pra caramba agora, o e-commerce está explodindo, por quê? Porque ela já havia percebido e implementado essa convergência para o digital, e hoje, quando você olha para a operação da Magazine Luiza, você vê uma folha de pagamento que tem mais de 2.000 desenvolvedores e programadores. Então, já a gente vai dizer que é uma empresa de tecnologia. Né? Então, não à toa ela vai conseguir se beneficiar desse momento. Então, veja, mesmo um setor que está apanhando muito, uma empresa que está conseguindo ter excelentes resultados. A B2W é outro exemplo, Loja Gênero é outro exemplo, e por aí vai. Reserva de emergência. Nesse momento faz muita diferença, não faz quem tem? E quem não tem? Como é que faz agora, Arthur? Não tem jeito, você tem que ter uma reserva de emergência, porque imprevistos acontecem, se planeje, tarará, tarará, coisas que provavelmente as pessoas aqui já escutaram. Vamos para a prática. Quem tinha reserva de emergência, não tem mágica. Então, se ela está precisando consumir parte dessa reserva, ela está consumindo parte dessa reserva, e para isso que ela serve. Quem não tinha, nossa, então eu tenho que lidar com todo esse momento, meu cônjuge perdeu renda, e Arthur disse que eu tinha que fazer uma reserva de emergência, está todo mundo dizendo isso, que é importante, e eu não consigo. Se a pessoa for seguir esse manual das boas práticas, ela vai se martirizar, ela vai se frustrar, porque de fato ela não vai conseguir. Então não é momento para eu me martirizar. Né? De novo, a gente tem que lidar com esse momento de instabilidade, que vai passar. E uma vez que passe, eu acho que o que não pode passar é a lição. Eu aprendi que é saudável ter uma reserva, não só para emergências, mas para aproveitar oportunidades também, porque muitas boas oportunidades eu preciso de algum capital ali para aproveitar. E aí, de forma mais prática, para fechar a resposta, como que eu, na hora que for colocar isso em prática, como é que eu faço? Né? Porque a grande verdade é que tem gente que está nos assistindo que tinha uma renda líquida média mensal de R$3.000 e aí foi crescendo na carreira e foi para 5, foi para 10, foi para 15. Tem gente que tinha de 1.000 e aí começou a ganhar 2, ou seja, tem gente que tinha uma renda de 20 mil há alguns anos, começou a ter de 30, 80. Independente dessas situações que são tão diferentes, eu tenho essa sensação de, porra, não fecha a conta, né? A gente tem essa habilidade quase que mágica de acompanhar, né, o volume da nossa renda e muitas vezes, na verdade, gastar mais do que a gente ganha. Então, para que eu consiga anular esse efeito que não me permite construir reservas, eu tenho que desenhar, nem que seja na minha cabeça, o meu orçamento de forma reversa. Como é que a gente foi educado a pensar as nossas decisões de consumo e o nosso orçamento? Porra, eu ganho tantos mil, e aí tem a escola do menino, tem aquilo, tem a parcela do carro, tarará, dá para comprar, não dá para comprar. É quanto eu ganho menos quanto que eu gasto. Eu tenho que reverter essa ordem, eu tenho que evidenciar o volume de poupança que eu quero fazer mês a mês. Então, se eu determinei que eu gostaria de poupar por mês R$150, ou R$10.500, ou 20 mil, não importa o número,
eu tenho que olhar para o meu volume de renda, menos essa poupança, e o saldo disso que eu vou ter que batalhar, talvez eu não consiga no primeiro mês, no segundo, no terceiro, mas eu tenho que batalhar para enquadrar o meu padrão de vida, lembrando que o nosso padrão de vida tem um reflexo financeiro, né? Ou seja, é o custo das nossas escolhas. Então, quem toma essa decisão sou eu, né? Então, eu tenho que batalhar para que o meu padrão de vida se enquadre nesse número aqui na ponta. E assim, eu sei que você é especialista, estudioso, tem a sua escola voltada a isso, tem livros voltados a isso. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, vamos falar um pouco de bolsa de valores. Para quem nunca começou, para quem não tem R$1 investido, o momento é agora de começar? A gente tem que se preocupar mais com o que é que eu vou comprar e com a diversificação da minha carteira de investimentos do que com o timing. Isso precisa ser dito. Agora, passado isso, sabendo que eu tenho que aprender primeiro e investir depois, o momento atual, na sua avaliação, é um bom momento? Beleza. Ou seja, eu não vou ignorar totalmente o timing. Eu estou apenas colocando que ele vem em segundo lugar, né? Sobre o timing, quando eu falo de investimentos em bolsa, para quem me acompanha nas redes sociais, vai perceber um certo tom de otimismo. Porra, Arthur, como é que você está otimista num cenário de pandemia, onde pessoas estão morrendo? E aí tem uma outra lição importante para o investidor. Nós, enquanto investidores, isso é super importante, tá, Herbert? A gente não tem que querer estar certo. Eu tenho que querer ganhar dinheiro. Eu tenho que separar as coisas. Então, por exemplo, a Bolsa de Valores ela é extremamente volátil em períodos onde eu tenho uma disputa presidencial que divide o país. A gente viu isso há pouco tempo. E aí vem o camarada, mas eu não vou me alocar em Bolsa porque eu estou torcendo para o candidato Albert. Você tem que conseguir separar o seu eu eleitor do seu eu investidor. O mesmo acontece agora. O Arthur cidadão, ele está extremamente preocupado, com cautela. Não tem como negligenciar tudo que está acontecendo do ponto de vista sanitário. Agora, o eu investidor, em função da queda que nós tivemos recentemente, quando você olha ali para março, algumas empresas listadas em bolsa, o preço dessas empresas perdeu completamente o sentido. O que faz com que, do ponto de vista do momento, sim, para aqueles que toparem aprender um pouco para então depois investir, a gente tem uma grande janela de oportunidade. Eu não posso deixar de, literalmente, tirar o chapéu para todo mundo que está no front, que está permitindo com que a gente continue entregando crédito. Se você olhar historicamente, em economias desenvolvidas e em países emergentes, há uma correlação entre desajuste de crédito e crises. Então, nesse momento, é evidente que a retomada econômica vai depender muito do tamanho do isolamento, mas a gente vai ter um papel importante dos gastos do governo para reaquecer ou minimamente manter a economia em ordem, e o crédito também é muito importante para as famílias, pessoas físicas e para os empresários. Então, quero tirar o chapéu aqui para todo mundo que está permitindo que isso aconteça, tá? Mais uma vez, obrigado pelo convite. E, cara, a minha consideração final, ela vem muito no sentido de tranquilizar, mas não baseado em notícia, e sim em fatos. Todas as vezes, inclusive eu tive numa live com o Ben Shimol, que ele comentou isso, né? Ele disse assim, toda vez que eu estou dentro de uma crise, parece que é a pior crise de toda a história. Ela pode até se tornar ou não, mas a sensação quando a gente está dentro é essa. Então, qual é o paralelo aqui? O paralelo é o seguinte, quando você olha historicamente, a gente, por exemplo, no mercado norte-americano, a cada 3 ou 5 anos existe uma queda de mercado superior a 10%, que você pode até entender como crise para o mercado financeiro. Então, é muito mais parte do processo do que a gente imagina. As próprias pandemias já aconteceram diversas outras vezes. Essa tem as suas particularidades, mas é importante perceber que esse fenômeno de ver muita notícia ruim acaba interferindo em coisas muito importantes como o otimismo prático que a gente colocou aqui nessa live. Prova disso é que, quando você pega lá a projeção do PIB, que é a geração de riqueza do nosso país, do Boletim Focus do Banco Central, você vê uma grande sanfona, né? Então, em janeiro desse ano, se você for lá pegar o histórico do Focus, a gente estava dizendo que a gente ia crescer 2,3%, quase 2,5%. E agora a gente está dizendo que a gente vai para quase 3% negativa, um hiato de 5 pontos percentuais, é muita coisa, em 45 dias, né? Ou seja, o que é que acontecia em janeiro?
a gente tinha uma sensação de otimismo muito grande. Então, todo mundo dizia que a gente ia voar. Inflação sob controle, capacidade ociosa nas indústrias, tinha muito espaço para crescer. Você tinha desemprego, o que, do ponto de vista da retomada econômica, era bom, porque quando a gente aquecesse de verdade a economia, eu teria quem empregar, sem aumentar tanto a renda das famílias, a ponto de causar pressão inflacionária, coisa que aconteceu há 2 anos nos Estados Unidos, as reformas endereçadas, reforma da Previdência, a abertura comercial sendo discutida, a reforma tributária sendo discutida, e a taxa básica de juros na mínima histórica, era em janeiro. Né? Então, qual era a sensação? Puta merda, isso aqui vai voar. Né? Então, todo mundo, quem era investidor, colocando 90% do dinheiro da sua vida na Bolsa de Valores, e aí a gente teve o grande suitability da vida real, né? A gente viu que isso é negócio de novela, você tem que diversificar a tua carteira de investimentos. Então, essa era a sensação, euforia pura. Né? Agora, a sensação é o inverso, porque agora o mundo vai acabar, porque não sabe, nem 8, nem 80. Né? Se me perguntar assim, o que é que você acha que vai acontecer? Cara, eu não tenho opinião, porque realmente a incerteza é muito grande, mas eu acredito que, assim como aconteceu em todas as outras crises, nós vamos sair dela. Né? E aí, por que eu estou fazendo essa consideração final? Porque, para quem está me escutando, sobretudo aquelas pessoas que estão enfrentando uma situação mais difícil, é importante, de tempos em tempos, lembrar que, por mais difícil que esteja, isso é periódico, isso é momentâneo, isso vai passar. Obrigado pelo convite, meu amigo. E parabéns, meu amigo, você fala muito bem, trouxe o assunto de forma bem leve, o pessoal elogiando bastante no chat aqui, foi sensacional. Então, Ricardo, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria entender com você o seguinte: como humanizar as relações institucionais em tempos de home office? Eu acho que nunca teve tanto olho no olho. Né? Antigamente você ia para uma reunião, então um falava lá no PPT, lá no PowerPoint, ficava os 15 em volta de uma mesa, numa sala de reunião, todo mundo olhando para o seu WhatsApp, para o seu e-mail, respondendo e fazendo... Agora não. Né? Tá todo mundo aqui numa conferência, olhando para o teu olho, como eu estou olhando para você, tá tendo uma troca. Então isso, eu acho que não supre a relação humana, a relacionamento interpessoal humano, tato, né? Mas conforta. Eu acho que conforta quando você fala com um familiar que está longe, quando, né, tem muita gente que tem parente fora do país, etc e tal, ou em outra cidade. Os pais de alguns de vocês devem estar em isolamento, os avós. Então, você mantém esse contato olho no olho, né? E conforta o coração, e talvez você entre mais em contato hoje com as pessoas do que entrava antes. Dentro do ciclo teu de amizade, talvez você tenha tido um pouco mais de reunião. E uma outra coisa que eu quero trazer é que a gente consegue humanizar, sim, a relação humana através dos meios virtuais, quando a gente consegue, por exemplo, marcar cafés. Então, assim, eu sempre digo assim, gente, marca um café com a sua equipe de manhã, às 7h30, às 8h começa a trabalhar, das 7h45 às 8h, é hora de cada um pegar a sua xícara, e cada um pega seu café, toma o que quiser, né, de manhã, desde que seja não alcoólico, né, e brinda, joga a conversa fora nesses 15 minutos antes de começar, chamando isso de um encontro matinal, né. É muito importante esse encontro. E à tarde, cria um outro horário também de 10 minutos, 15 minutos, que é o encontro da tarde, né? O encontro depois do almoço, para jogar uma conversa fora. Mano, nunca deixe ficar 2 dias sem você entrar em contato com a tua equipe. Né? Porque às vezes você tem um grupo de 15, 20, até você tem um grupo de 30 pessoas, 40, ou até 200, né? Não deixe você ficar longe dessas pessoas, porque aquela questão, se a gente já tinha um problema, e aí eu vou trazer uma questão importante para a liderança, se você tinha um problema antes, que alguns líderes eram ausentes, agora a chance desse líder ausente ser muito ausente é demais. Então, para ele tomar cuidado. E você que nunca foi um líder ausente, faz um follow de acompanhamento, né? Pelo menos a cada 2 dias, com as pessoas um pouco mais distantes, não seus diretos. Sensacional que tá todo mundo num ciclo do aprendizado, né? E a gente sabe que para você aprender a confusão, né? E a gente está no momento de um ciclo de aprendizado novo. Então é natural que todo mundo esteja no processo de
confusão. Quer dizer, faz parte do processo de aprendizado a confusão, né? O incômodo, aquela situação de como é que eu saio dessa, aquela situação de incomodado. Então, se você está assim, que está nos assistindo, você está no processo de aprendizado, isso faz parte do processo de aprendizado, e você, com toda certeza, vai passar, né? Depois que você passa por essa dor, por assim dizer, você com toda certeza adquiriu um novo hábito ou uma nova habilidade. E assim, Ricardo, como as lideranças, né? Vamos falar um pouco de liderança, né? A gente está falando de gestão e é de liderança, mas como as lideranças podem fazer direcionamento e dar feedbacks mais assertivos em encontros e reuniões remotas? Quer dizer, agora, antes era algumas reuniões remotas, agora necessariamente todas as reuniões são remotas. Olha, fantástico isso que você trouxe, porque para responder isso que você me perguntou dos feedbacks, né, e os acompanhamentos, eu preciso trazer uma outra questão, que é assim, hoje nós vivemos a partir da quarentena, do início de uma quarentena, né, nós vivemos no mundo dos escritórios virtuais. Então, porque se você pensar do jeito que eu vou falar a partir de agora, vai facilitar demais o seu entendimento, principalmente fica mais leve para você baixar a tua ansiedade. Você precisa entender que agora você não existe mais o presencial meio virtual, né? Não, zerou a pedra, o oficial agora é o virtual. Então, quem não estiver conectado na reunião, né? Porque está do seu lado aqui virtualmente, presencialmente, a 2 metros de distância, né? É óbvio, mas você vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, entra na nossa reunião virtual, né? E põe todo mundo no mundo virtual para fazer as reuniões. Isso é o que eu queria trazer, né? Você precisa oficializar um canal, né? Senão você começa a criar 2 ambientes distintos e isso vai ferir a cultura do mundo virtual. Então, este canal aqui é o virtual, é o real a partir de agora com a sua equipe. Então, tudo que for oficializado tem que vir via este canal. Bom, indo na tua pergunta do feedback, todas as regras de feedback continuam valendo, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, se ele é para você fazer uma correção, que ele seja individual. Pode ser via conference, mas individual. Né? Então, isso, calcados em fatos e dados, né? E não em achismo, eu pensei, em fatos e dados. Então, aquelas regras básicas do feedback, que é individual, né? Fatos e dados, não faça julgamento, né? Evite rotular a pessoa, né? Faça mais perguntas do que fique falando o que o outro tem que fazer, né? Perguntando assim o que ele deseja fazer. Então, essas regras de feedback no mundo aqui virtual são idênticas, não mudou, só mudou o meio. Então, como é que administra essa ansiedade, ainda em gestão à distância, ainda na manutenção do gestor com a equipe? A primeira dica que eu queria dar é para e desliga um pouco essa televisão, para um pouquinho de ficar, se informe, mas não se atole, não se inunde, não se afogue nas informações, que você vai ficar louco, porque você não tem gerência. E isso te deixa muito irritado. A outra questão que também é zona de preocupação e você não tem menor controle sobre isso, é quando vai acabar a pandemia. Isso não é você. Que você ficar na ansiedade de quando vai acabar a pandemia, você vai ficar num nível de estresse tão grande, mas eu preciso saber. Querido, mas não dá para saber. Né? Porque a gente não sabe, você não está perto ali do poder, você não está ali dentro, você não tem a informação real. Então, o melhor jeito de lidar com a pandemia é você falar assim, que bom que eu estou na pandemia. Assim, que bom que eu estou home office. Não é um home office que eu queria antes da pandemia, mas é uma zona sempre para você não ficar preocupado. A gente tem o hábito, eu sempre falo que às vezes eu ligo meu modo palestra e sai lá falando também, faz parte da nossa característica, tá totalmente... Mas foi muito bom, Ricardo, foi muito bom porque traz uma reflexão daquilo que está no nosso controle, que eu acho que está no controle de todos nós, que é a adaptação. A gente tem, obviamente, falando um pouco mais de home office, mas a gente tem um cenário hoje de lojas que estão funcionando com portas fechadas e que atendem um cliente de forma remota. Né? Então o cliente chega, bate na porta, avisa que chegou, aí tem todo um processo de higienização e faz o atendimento.
não é o processo que existia há 40 dias atrás, óbvio. Mas há necessidade de adaptação. E essa necessidade de adaptação, esse momento de novos hábitos, de higiene extremamente no nosso dia a dia, né, extremamente ativo no nosso dia a dia, essa preocupação em se eu estou, abre aspas, infectado e passo para o outro, se o outro está infectado passa para mim, enfim, gera essa ansiedade, mas o que está no nosso controle é nos adaptarmos rapidamente a esse novo cenário de higiene, a esse novo cenário de vendas à distância, a entender o comportamento do nosso cliente, como é que ele está reagindo a tudo isso. E aí, eu achei sensacional essa questão do... A gente tem um treinamento comercial que fala muito sobre coisas que estão no meu controle, coisas que estão fora do meu controle, e que de um lado para o outro, o que eu posso fazer é influenciar. Então, eu acho que a grande influência que a gente tem que ter é de nos adaptarmos rapidamente. As equipes que estão entendendo que o cenário mudou e que ferramentas de venda à distância, vendas assistidas, que estamos criando essa ferramenta, aliás, já criamos, né, produtos com essa característica, serão o novo posicionamento do mercado. E aí, assim, Ricardo, será que existe, né, se existe, quais são as vantagens e limitações das equipes remotas? Existe vantagem, existe limitação desse tipo de equipe remota? Eu acho que vantagem das equipes remotas, tudo que a gente analisa tem sempre vantagens e desvantagens, né? Mas eu vou chamar de alertas, né? De trabalhar com as equipes remotas, mas não vou por pontos fracos e fortes. Eu vou chamar atenção para pontos que você que tem uma equipe remota precisa ter. Se você vai fazer uma reunião para decidir algo com a sua equipe, né? A gente precisa muita atenção no número de pessoas que você vai chamar para essa reunião, para quem que você vai convidar. Então, vamos supor, se eu tenho 3 pessoas, a gente consegue, eu falo com o Herbert fala com o Luca fala comigo, a gente faz esse cruzamento aqui, praticamente, vamos simplificar a nossa relação, são 3 linhas, a minha para o Herbert para o Luca, do Luca para mim. Tá bem? Tudo bem que tem a do Luca pro Herbert, mas assim, tem ali 9, se eu quiser fazer conta, são 9 cruzamentos. Tá bom, mas eu vou colocar uma pessoa a mais. Putz, já não são mais 9 cruzamentos, né? Vamos só 3 linhas, são 4 linhas. Agora é eu pro Herbert, o Herbert pro Luca, e assim vai, aumentou já mais um falando. 5 pessoas numa reunião virtual para decidir algo importante. Pronto. A gente precisa estar bem estruturado para isso. Por quê? Porque mais gente falando, mais gente concordando, discordando, tomando. O número ainda é interessante, 5. Acima de 6 pessoas, para tomar uma decisão, a gente precisa fazer uma regra de comunicação muito clara. E, de novo, os acordos precisam ser claros. A gente pode fazer reuniões com 6, 7. Porém, tá bem, mas já precisa tomar cuidado com que assuntos polêmicos você vai trazer para essas reuniões. E a outra coisa é trazer 1 ou 2 assuntos polêmicos, de preferência 1 assunto polêmico para cada reunião com até 7 pessoas. Por quê? Porque vai dar pano para manga e vocês não vão resolver, só vai estressar todo mundo. Então, o que eu sugiro? Se são reuniões para você falar com 18 pessoas, 20 pessoas, não é reunião para decidir, é reunião para comunicar, é reunião para informar, é reunião para isso. Então, a gente precisa entender para quando a gente está chamando as pessoas. E esta ferramenta, como outras ferramentas que a gente tem aí, o Zoom, etc e tal, é interessante que você consegue separar as pessoas em salas. Então, você pode fazer subgrupos dentro do processo de comunicação, é isso que eu quero chamar um alerta. Então, eu tomo uma decisão com 5 aqui, tomo uma decisão com 5 aqui, faço um subgrupo, reúno todos eles e comunico a decisão que foi formada por consenso, né? Analisando os 5. Tá bem, você vai fazer um pouco mais de reunião, mas não vai polemizar. Por quê? O que acontece? Polemizar vai, mas não vai, as pessoas não vão ficar todas sentindo... Você tem um controle melhor da situação, é isso. Né? Que presencialmente é muito mais fácil, né? Há anos eu trabalho com grupos, então você conseguir, num grupo de sala de aula, buscar um consenso de 25 pessoas no presencial é bacana. Num mundo virtual isso muda. Então esse é o ponto de alerta, né? Eu acho que as equipes virtuais vieram de uma forma drástica em função do cenário e eles vão permanecer.
Porque sabe que é legal? A gente aprendeu que a gente não vai mais se deslocar para uma reunião que a gente vai sair de lá e dizer assim, porra, eu não precisava ter ido naquela reunião. Bastava o cara ter me ligado, né? A gente escutava muito isso no mundo real, né? No mundo presencial, né? Você pegava o carro, pagava o estacionamento, ia até lá, subia, tomava um café, tá, só até aí foram já 1h30 de deslocamento, né? Chega lá na reunião, era 10 mil, um negócio, tudo que o cara podia ter te perguntado no telefone, você fala, perdi tudo isso, né? Então eu acho que essas reuniões ficaram, acho que os deslocamentos de avião com as aeronaves irão diminuir drasticamente, né? Não sou eu que digo, são os especialistas. Então eu acho positivo essas equipes virtuais, de verdade, acho muito bacana e gostosa. Fala. Só para sintetizar, eu achei muito interessante essa questão primeiro do alinhamento de expectativa, né? Os acordos, né? O acordo da reunião, o propósito da reunião, o alinhamento de expectativa, eu acho que é mais do que nunca ele se faz necessário. Segundo, quando a gente, nesse momento de abre aspas, de gestão à distância, e a gente tem obviamente o nosso correspondente, o nosso franqueado fazendo gestão à distância das suas lojas, não podendo visitar, a gerência dele também não podendo visitar. Então, a mudança de hábito, entender que o hábito mudou. Vou fazer uma comunicação à distância, vou fazer a gestão à distância, alinhamento de expectativa, empatia, passar segurança, né? Até fiz algumas anotações aqui, montar estratégia e principalmente esses acordos de casa, porque não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu me vi, por exemplo, fazendo reunião meio-dia e meio. Quer dizer, se eu estivesse presencialmente, eu estou, né, presencialmente no banco, mas 96% das pessoas não estão. Se elas estivessem, ninguém faria uma reunião meio-dia e meio, salvo aquelas exceções da exceção da exceção, mas seria uma grande exceção. Na hora que eu vi que eu estava quase 3, 4 dias fazendo reunião meio-dia e meio, eu falei, gente, espera um pouquinho, que hora virou o horário do almoço? Quer dizer, que é a questão do acordo, porque, por exemplo, eu que saio para trabalhar todos os dias, a gente não tem onde almoçar. Então, pede marmita, você traz de casa. Então, quem está em casa também não tem como ficar pedindo, ele tem a facilidade de fazer. Então, ele tem o tempo do preparo, o tempo enfim. Então, esses acordos, eles são necessários, esse entendimento do ambiente do outro, e essa clareza e objetividade em relação à reunião, à gestão, à informação. Uma coisa que a gente tem notado, e isso é comentado em todas as frentes, é essa questão da produtividade, né? As pessoas estão falando, poxa, eu estou em casa, mas estou trabalhando mais. É porque também eu acredito que é aquela sensação de praticamente você está no seu trabalho a 15 passos, 20 passos, 100 passos, sei lá, dependendo do tamanho da sua casa, da onde você dorme, né? Porque você não sai de casa, você não pega elevador, você não anda de carro. Outro dia eu vi uma reportagem da necessidade de ficar fazendo manobra com o carro para não criar bolha no pneu, enfim. Então, até onde tem que ir a preocupação? Então, eu acho que é esse, sintetizando, né, a oportunidade que a gente tem em relação a esse novo desafio. E assim, teria alguma dica de como se manter mais produtivo, agora que não temos mais esse ambiente corporativo, nesse momento, né, não temos esse ambiente corporativo do jeito que ele era antes? Eu acho que a principal dica seria, assim, um mantra. E este mantra é um mantra assim, eu preciso das pessoas ou da informação daquela pessoa? Então, eu preciso da informação dela ou da pessoa? Esse é um mantra que você, líder, precisa ter, você que é membro de equipes, precisa ter. Por exemplo, muitas vezes a gente tem interrompido as pessoas no dia a dia para pedir uma informação. E aí eu vou abrir um parênteses. Essa informação que eu precisei pedir para o Herbert foi porque o Herbert não foi proativo o suficiente para colocar na nuvem e utilizar as pastas da nuvem, se organizar, e deixar lá porque eu poderia ir lá e buscar, ou foi porque eu também não pedi para ele que eu precisaria disso na hora que nós
estávamos em reunião. Então, eu acho que não tem culpado do um do outro, mas os dois precisam se sentir responsáveis. Eu preciso saber todas as informações que eu vou precisar para desenvolver o trabalho, e o outro precisa saber, pô, ele vai desenvolver aquele trabalho, acho que eu posso fornecer. Por isso que eu falei lá do protagonismo no começo, né? Então, isso a gente já diminui muito, porque a informação vai estar lá. E muitas reuniões têm, e eu trago a pessoa para a reunião porque eu preciso da informação que está com aquela pessoa, que podia estar na nuvem, para eu desenvolver. Só que quando eu trago uma pessoa para uma reunião, só por causa da informação, que podia estar na nuvem, eu interrompo o trabalho dela, ela deixa de ser produtiva, porque ela estava numa outra linha de raciocínio, para me atender, que é um egoísmo do caramba, mas tudo bem, para me atender, né? Mas, de uma certa forma, isso se tornou muito exponencial agora. Então, a gente precisa combinar o jogo de quais são as informações que precisam estar disponíveis, em que ambiente, em quais pastas, e de uma maneira organizada. E isso não é o WhatsApp, entende? Isso é reunião aqui e organização de pastas mesmo, e ferramentas de projetos. E uma outra questão importantíssima é, quando eu trouxer a pessoa para a reunião, eu saber o acordo do horário que eu vou fazer essa reunião com ela, né? Porque, é o que você disse, as pessoas precisam entender que as outras não é forever office, é home office, né? Então, a pessoa não está o tempo todo ali disponível, né? Então, ela tem vida, né? Então, assim, e aí, não interessa, você começa às 7 da manhã e está habituado a trabalhar até às 8 da noite, tudo bem, não tem problema. Mas coloca isso lá no teu WhatsApp, dizendo os horários que você vai trabalhar, segunda, terça e quarta. Tem um campo no WhatsApp ali de informações que dá para você colocar isso, os horários, tararara, porque a pessoa sabe que pode entrar em contato com você. Essa é uma dica. A outra master dica que eu dou é assim, aqueles dois pauzinhos que aparecem, Vzinho que aparece no WhatsApp, assim, enviada, né? Recebida, ficou os dois cinza, e azulzinho. Os dois vizinhos azul ali que você leu. Espera aí, outro mantra que eu quero dar. Mensagem lida, não preciso responder agora, meu amor, né? Mensagem lida não significa que vai ser respondida já, né? Eu tenho um tempo para responder, para processar, eu tenho outras coisas. Então, a gente precisa começar a fazer alguns acordos do uso das ferramentas. E determinar o período. Muitas vezes eu vejo as pessoas, mas estão trabalhando pra caramba até de noite. Mas é que você cai na besteira quando dá meia-noite, 11 horas, 11h30, depois que você viu tua série na Netflix, lá, você pega o celular de bobeira enquanto está carregando o próximo episódio e olha e tem lá uma pergunta do Herbert, às 11h30 da noite. E aí, vai ter live amanhã? E eu vou falar, porra, vou adiantar isso, vou ser muito esperto. E aí eu falo assim, vamos! Tudo bem. Puta, mas o Herbert tá online, meu irmão. Aí ele manda pra mim, então, o que você vai... Vamos discutir o tema agora? Puta, ferrar, você vai dormir 1h da manhã. Então, também tem isso, né? A gente precisa também, a gente é muito responsável, a gente culpa os líderes, a gente culpa as pessoas, a gente sempre culpa o outro, é engraçado. Mas a gente também precisa botar os nossos limites, né? E também olhar, você tem um insight durante a madrugada e fala, porra, vou mandar o WhatsApp pro cara. Porra, não manda. Anota no papel, manda depois, entendeu? Por quê? Porque senão você fica um fazendo overdose do outro. Então essas ferramentas eu acho que são uma bênção, encerrando, eu acho que são uma bênção. Os dois mantras, porque eu estou olhando o horário aqui, os dois mantras que eu diria da nossa conversa, são 3 mantras que eu queria, ó. Age onde você tem controle, aumenta a tua influência e, preocupação, joga no lixo. Segundo, porque a tua preocupação pode ser controle de alguém. Puta, essa é fantástica, essa vai para o meu YouTube. A tua preocupação pode ser controle de alguém. Então, não se preocupa com a preocupação. O outro mantra que eu queria dizer para vocês. Criem referências diárias de relacionamento com a sua equipe para você não ser um líder ausente. Você que é um colaborador, né, e está sentindo que o teu líder não tem te ligado muito, manda um zap para ele dizendo, estou por aqui, se você precisar de alguma coisa, né, dá sinal de vida. E você, líder, também pode mandar uma mensagem para ele dizendo, olha, puta, eu lembrei de você hoje, tararará, tal, mas não deixe 2 dias só. E o outro mantra é assim, eu preciso das pessoas ou da informação? Se é da informação, nuvem. Se é das pessoas, chama para relacionamento. Eu estou olhando aqui, já deu... Muito bom. Bom...
Ricardo, pô, sempre quando a gente se encontra, as conversas sempre avançam. O tempo sempre é curto, né? Isso é bacana, porque a gente soma demais, a gente aprende demais, isso é sensacional. Poxa, eu gostei muito dessas suas considerações.